Oi, eu sou a chefe e nutri Catarina Rizzi Rosar e hoje eu vou fazer uma receita deliciosa utilizando o chocolate da Le Anthony, que vai ser uma guirlanda de Natal. Meu principal foco hoje é trabalhar com fermentação natural e transformar receitas industrializadas em saudáveis. Nessa busca por produtos locais e regionais, eu descobri a Le Anthony. A Le Anthony, ela tem o mesmo propósito que eu e ela abrange diversos públicos, seja com restrição de lactose, veganos, sem glúten, celíacos, enfim, é uma infinidade de produtos e o sabor desse chocolate é irresistível. Então vamos lá fazer essa receita maravilhosa comigo? Para essa receita a gente vai utilizar o creme de avelãs da Le Anthony, que é feito sem açúcar e é super saboroso. Eu vou utilizar o chocolate 50% cacau sem lactose da Le Anthony e 225 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. Nesse momento é importante a gente cobrir o sal e o açúcar para evitar que o nosso fermento entre em contato direto com esses ingredientes e dificultando depois o crescimento do nosso pão. 80 gramas de leite, pode ser qualquer leite, pode ser sem lactose, pode ser vegetal, o que vocês preferirem, mas é importante você colocar ele aos poucos. Então eu vou colocar quase todo ele, mas vou deixar um pouquinho para depois ir ajustando caso a minha farinha for forte ou for muito fraca. Um ovo, 20 gramas de manteiga, também pode ser sem lactose ou com. Por fim, a gente vai adicionar o nosso fermento. Você pode estar utilizando o fermento biológico instantâneo ou o fermento natural. A única coisa que vai mudar é que as proporções são diferentes. Para o fermento natural, a gente vai utilizar 100 gramas, para o fermento biológico, 5 gramas. Se você não tem conhecimento sobre o que é fermento natural, faça com o fermento biológico, que vai dar super certo na mesma e não vai ter erro. Para essa massa, a gente vai utilizar a sova, que eu chamo no método direto. Então a gente misturou todos os ingredientes, a gente pode começar com a colher para incorporar melhor e depois disso a gente vai com a mão, vai sovando até dar o ponto dessa massa. E aí que entra a questão de ir ajustando com o leite, porque vai depender a qualidade da sua farinha. Esse é o ponto da hidratação da nossa massa. Ela não pode ficar super seca, ela fica ainda pegajosinha na mão. Agora a gente vai para a sova da bancada. Então é uma massa que a gente vai sovar bem no estilo de vó, bem tradicional. Ela não vai grudar na bancada, mas ela tem que estar bem macia. Você vai sovar até ficar uma massa assim, lisa e brilhosa. Caso você for sovar na mão, como a gente fez aqui, vai levar em torno de 10 a 20 minutos, mas não é esse tempo todo sovando. Você vai sovar 1 minuto, descansar 5. Sova 1, descansa 5, você e a massa. Se for sovar na batedeira, utilize o gancho, por mais ou menos 5 a 7 minutos na velocidade máxima. Agora a gente já vai modelar o nosso pão. Para isso, a gente vai abrir ele num formato retangular, bem fino, mas a gente tem que cuidar para não grudar essa massa na nossa bancada. Então eu vou polvilhar farinha por cima e por baixo e também na bancada. Já posiciona ela puxando para o formato retangular e com a ajuda de um rolo você vai abrindo. Então, quanto maior for essa extensão, maior vai ser a sua guirlanda. Aqui tá ótimo esse nosso tamanho. O que você precisa conferir nesse momento? Vai levantando para ver se ela tá bem solta, porque depois que você passar o creme de avelã por cima e se ela estiver presa, fica bem difícil de trabalhar com ela. Então agora é o nosso momento de rechear o nosso pão. Eu vou estar utilizando o creme de avelãs da Le Anthony. Ele é sem açúcar, sem lactose
E sério, vocês têm que provar, fica muito bom. E ele é super legal para essa receita porque ele tem uma estrutura bem boa que depois quando a gente assa no forno, ele não vaza, não escorre, então o resultado final da nossa guirlanda fica bem legal. Agora o que a gente vai fazer? Você pode espalhar com a própria colher, dá uma molhada nessa colher e espalha, ou então vem com um desses pincéis de silicone para facilitar a vida aqui. Deixa uma margem de mais ou menos um dedo na lateral, para depois ficar mais fácil de mexer com essa massa. Depois de bem espalhado, a gente vai fazer a formatação. Então eu vou vir aqui como se fosse fazer um rocambole. Então vai puxando, enrolando essa massa até chegar aqui no final. Chegamos na nossa cobrinha final. Então, quanto mais fina ela ficar, mais bonita também ela fica. Se ficar muito grossa, ela acaba se fechando na hora de assar. Para dar um charme a mais, agora a gente vai cortar. A gente vai deixar aqui 3 dedos para ficar firme aqui, presos. E o restante a gente vai cortar. Porque a gente deixa esses 3 dedos aqui presos, para depois ficar mais fácil de a gente locomover essa nossa massa. Então eu vou pegar aqui com uma espátula, ou pode ser também uma faca de chefe, só não de serra, porque senão acaba destruindo o pão. E você vai, ó, pressionando e cortando até o final, até a pontinha. Depois desse momento, a gente vai enrolar ela fazendo uma trança, para dar um charme na nossa guirlanda. Você vai puxando, fazendo esse movimento, ó. O legal é sempre tentar deixar a parte com mais chocolate virada para cima. Assim, depois de pronto, dá um charme todo especial. Agora, a gente vai pegar essa nossa massa e vai levar ela ali para a forma, para montar o formatinho da guirlanda. Agora a gente vai tampar o nosso pão com um plástico bem rente para evitar com que essa massa resseque e vai deixar ela fermentar até ela ficar mais fofinha e a gente tocar nela e o dedo afundar. Quer dizer que ela já criou bastante bolhas, que ela fermentou bem e a gente pode levar ela para assar. Quanto tempo esse processo vai levar? É uma pergunta bem frequente e vai depender do tipo de fermento que você utilizou. Se você utilizou o fermento instantâneo biológico, vai ser um crescimento bem rápido, em torno de 1 a 2 horas, se a sua temperatura ambiente estiver de 27 a 30 graus. Se na sua região estiver muito frio ou mais fresquinho, coloque dentro de uma estufa. Ligue o forno por 1 minutinho, desligue e deixe o seu pão crescendo ali dentro. Já se você utilizou o fermento natural, a gente vai trabalhar aqui uma fermentação curta, mas ela não é tão curta quanto o fermento biológico, ou seja, vai levar em torno de 4 a 8 horas para esse nosso pão crescer, mesmo utilizando uma estufa. Agora nós vamos levar para assar a 180 graus por 20 minutos. Agora que a nossa guirlanda já assou, a gente vai para a parte da decoração. Agora a gente vai retirar ele da nossa forma, tanto para esfriar, quanto para decorar ele e colocar num ambiente onde a gente já vai servir. Então agora, para nossa decoração, a gente derreteu o chocolate da Le Anthony de 30 em 30 segundos lá no micro-ondas e vamos colocar aqui num saquinho de confeitar. Caso você não tenha o saco de confeitar, você pode fazer direto na colher e vai dar certo igual. A gente vai cortar bem aqui na pontinha para ficar bem fininho e delicado. E agora vai fazendo um movimento de zigue-zague.
E depois a gente vai finalizar com um açúcar de confeiteiro, um laço e um alecrim, para ficar bem clima natalino. E tá pronto o nosso pão guirlanda de Natal, utilizando os chocolates Le Anthony e o creme de avelã. E sabe o que é o melhor? Você pode adquirir os produtos da Le Anthony no site utilizando o meu cupom Chef Catarina e ganhar 10% de desconto. Além disso, tem condições de fretes super especiais. Tá esperando o quê para comprar o seu Le Anthony?